Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e eu sou o idealizador do Atualizavet, congresso online de atualização veterinária em pequenos animais. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à doutora Marcela Cusatz pelo convite para poder estar participando aqui do ConenVet, né? Esse congresso online aí também de empreendedorismo veterinário, e que eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Alexandre Figueiredo, como já falei. Eu sou formado em Medicina Veterinária pela UF, Universidade Federal Fluminense, em 2008. Já vão 10 anos aí de formado. Fiz meu mestrado também pela UF, defendido em 2012. Fiz pós-graduação em Oncologia Veterinária, defendida em 2013. E em 2014 foi quando eu abri os meus olhos para outros segmentos além da veterinária. E também foi nesse ano que eu criei e idealizei o primeiro congresso online de medicina veterinária do Brasil, tá? Nesses moldes aqui que vocês estão assistindo esse congresso agora. Em agosto de 2015, eu criei, né, de fato o Atualizavet, né, foi onde surgiu o nome, e depois de 2015 já vieram 3 congressos Atualizavet e 2 Atualizavet especialidades, né? Fora que antes do Atualizavet já tinha realizado 2 congressos. Então, no total, foram 7 congressos online que eu já fiz até hoje, tá? E muitos cursos também realizados dentro da área de marketing digital, né? Eu realizei muitos cursos para poder me capacitar mais e saber mais desse mercado aí que está crescendo bastante e que é diferente da veterinária, mas que a veterinária pode utilizar ele muito bem, tá? Também participo de um grupo de mentoria desde 2015, né, e eu recomendo aí para quem nunca teve a oportunidade de participar, né, de um grupo de mentoria. É muito importante você estar com pessoas que pensam de forma parecida com você, né, mas de uma maneira onde você consegue agregar valor para o grupo e o grupo também agrega valor para você. Então é bem legal, bem interessante aí. Bem, quais são os maiores problemas aí inerentes ao médico veterinário, né, na minha opinião, tá? Deixando bem claro aqui que é a minha opinião. O primeiro deles eu acho que é o mesmo problema que eu tinha antes, né? A gente está acostumado a olhar somente para o mercado veterinário. Ou seja, a gente não consegue visualizar o que tem além da medicina veterinária e com isso a gente fica muito limitado, tá? A gente não consegue pegar aí as inovações que estão vindo de fora, né, outros mercados aí, que estão fazendo outros mercados para poder trazer e gerar valor para dentro da medicina veterinária. Então, esse eu acho que é um dos principais problemas aí do médico veterinário, na minha opinião, e vocês vão entender um pouquinho mais por que eu estou falando isso. O segundo problema, né, que eu vejo é a falta de atitude. Às vezes o veterinário tem até a possibilidade de fazer algo diferente, mas ele prefere não fazer, ou porque vai dar trabalho, ou porque ele está bem naquela zona de conforto dele, que é outro problema, que é o próximo, né? E com isso também acaba que o veterinário ele não se valoriza, né? Ele não consegue se valorizar frente ao cliente, né? Frente ao proprietário, ao tutor daquele animal. E com isso também vejo muita gente reclamando que a medicina veterinária é desvalorizada, e um dos problemas é o próprio médico veterinário que não sabe se posicionar e se valorizar perante o seu cliente, tá bom? Não sai da zona de conforto, né? O veterinário, mas não só o veterinário, né? Acho que muita gente aí não sai da zona de conforto, porque, como o próprio nome já diz, né? É um lugar onde é que você está tranquilo, né? Não quer dizer que você está bem financeiramente, não quer dizer que você está feliz, tá? Mas é um lugar que você tem, vamos dizer assim, já uma rotina, né? É uma coisa que está, entre aspas, garantido. No caso veterinário, nada é muito garantido, né? Mas você está ali numa situação onde para você sair dali você tem que ter um esforço. E a maioria das pessoas não faz esse esforço para sair dessa situação. Então ela sabe que ela está de repente ganhando mal naquele trabalho, ela sabe que ela está estressada naquele trabalho por estar fazendo muitos plantões ou coisa do tipo, mas para ela sair e tentar um emprego em outro lugar, ela acaba pensando 2 vezes, não, amanhã eu vou, e vai deixando para depois e acaba ficando no mesmo lugar, ganhando mal e se estressando muito. Então as pessoas têm que saber também ter atitude para sair da zona de conforto.
não gostam ou não sabem lidar com o cliente. Gente, eu acho que na veterinária, quem entrou para a veterinária achando que é só cuidar de bichinho, né, só de cachorro, de gato, enfim, qualquer outro animal, se deu mal, né? Porque quem paga a conta não é o cachorro, não é o gato. Quem paga a conta é o proprietário, né, o tutor daquele animal. Então, se você não sabe lidar com pessoas, se você não sabe lidar com o seu cliente, você tem um baita de um problema na mão aí, tá? Então, esse é um dos problemas assim que eu vejo também em alguns veterinários, aí já não são todos, mas eles reclamam do cliente, eles reclamam de ter que lidar com o cliente. Eles falam assim, se pudesse vir só o cachorro, se o cachorro falasse, estaria ótimo. Mas não é bem assim. Então, melhor você começar a mudar um pouco a tua cabeça, porque se você já tem esse bloqueio com o seu cliente, você dificilmente vai conseguir evoluir aí, ou vai evoluir bem devagar e, consequentemente, vai ganhar menos, né? Vai se valorizar menos. Então, você tem que aprender a lidar com o cliente, mesmo que seja na marra, tá bom? A falta de capacitação técnica, eu digo que tem melhorado bastante, tá? Tenho visto aí muitos veterinários recém-formados já engatando em residência, engatando em mestrado, ou até mesmo numa pós-graduação, ou em cursos para se capacitar mais. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Vejo isso no próprio Atualiza Vet, né? As pessoas falando comigo, né? Agradecendo pela iniciativa de um congresso, né, de atualização veterinária. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que está melhorando. A gente sabe que tem alguns veterinários das antigas, né, vamos dizer assim, que já estão naquela rotina de clínica, às vezes é dono de clínica, e ele acaba não conseguindo sair da clínica, então ele fica muito desatualizado, né, e aí que é onde o Atualiza Vet entra também para ajudar esse tipo de pessoa que não pode sair, se deslocar para ir para um congresso, para um curso presencial, e acaba que eles não se atualizam e perdem um pouco da capacidade técnica, né, das coisas novas que estão acontecendo. Mas eu acho que isso aí é o menor dos problemas, vamos dizer assim, do veterinário, tá bom? Mas ainda assim tem uma galera que entra para a clínica e fica naquele beabá de sempre e não evolui porque acha que tá bom e aí cai naquela zona de conforto que eu já falei. Mas então por que eu estou falando isso tudo, né? Porque isso aí são pré-requisitos para a gente saber fidelizar os nossos clientes de forma natural, tá? Você precisa saber aqui que você tem que ter o conhecimento técnico, óbvio, para você poder atender o seu cliente, né, o seu paciente, na verdade, para você poder atender o seu paciente da melhor maneira possível e resolver o problema dele, né, e com isso o seu cliente vai ficar feliz, e se ele ficar feliz, ele vai te indicar, né, ele vai voltar em você, ele vai ser fiel a você. Né, então essa é uma maneira natural de você fidelizar cliente, tá? E as outras duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, porque ter conhecimento técnico a gente já parte do princípio que isso é obrigação, tá? Então as outras duas são estar atento às mudanças e ter atitude para mudar. Não adianta você saber o que está sendo feito lá fora e se você não implementa ou nem tenta implementar na sua clínica, na sua empresa, que seja uma pet shop também, tá? E conhecer muito bem o seu cliente ideal, né? Ou seja, com quem que você quer trabalhar, para quem que você quer servir e prestar os seus serviços. Né? O veterinário tem a mania de achar que ele tem que atender todo mundo, tá? Você não precisa atender todo mundo. E aqui quando eu estou falando, não é questão de tipo alguém chegar na sua clínica e você falar, não, você eu não vou atender. Não é por aí, tá? Mas é a questão de você saber selecionar o tipo de cliente que você vai atender utilizando algumas técnicas, tá? Eu vou passar alguma delas aqui na frente, tá bom? Então a gente vai se focar aqui, principalmente em estar atento às mudanças e ter atitude para mudar e também conhecer muito bem o seu cliente. Se destacar no mercado é essencial, gente. Vocês mesmos falam, tá? Que a gente vê isso em grupos de WhatsApp, a gente vê isso em grupos no Facebook, que tem clínica veterinária em todo quanto é canto. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem muitas clínicas aqui veterinárias. Todo ano tem muitos veterinários novos se formando. Pessoas falam que o mercado está saturado. Mas, gente, se você se destaca do mercado, você vai ter cliente para o resto da sua vida. Tá? Se você sabe trabalhar isso, se você for um bom profissional e conseguir se destacar, né, da sua clínica na região onde você trabalha, você vai ter sempre cliente. Agora, outra coisa,
Não adianta você ter residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser um super cirurgião, um super anestesista, se o seu cliente não sabe disso. Ele pode simplesmente chegar no veterinário do lado, que tem uma fachada mais bonita, que de repente atende melhor, mais sorridente, mais simpático, e ele vai com aquele veterinário e não vai com você, e aquele veterinário mal se formou, de repente fez uma residência, alguma coisa básica, um cursinho, né, para poder se aperfeiçoar, e você está lá com todos os seus títulos pendurados na parede, mas não tem cliente nenhum. Então tem coisas aí que a gente tem que mudar, tá bom? O que você pode fazer hoje, então, no seu negócio veterinário para se destacar, ser diferente dos demais, né? Então eu coloco aqui que você tem que ter uma presença online importante. Isso eu tenho visto já há algum tempo, né? Na verdade pouco tempo, mas está crescendo uma curva bem interessante de mais veterinários, principalmente veterinários que fazem atendimento como eu, né? Atendimentos específicos de serviços específicos, né? Em áreas, né, de especialidade, por exemplo. Eles estão criando as suas próprias fanpages, seus próprios sites ou blogs. É uma forma de você estar presente, né, online, principalmente nas mídias sociais. Então, um médico veterinário hoje, ou uma clínica, ou uma pet shop, enfim, o que você tiver aí, que você faça, você tem que estar na mídia social porque é onde a grande maioria das pessoas se encontra. Então, às vezes a pessoa vai procurar por alguém, bota no próprio Facebook, por exemplo, gente, alguém me indica alguma clínica, aí vem aquela pessoa e marca o nome da clínica ali. Então, se você não tem uma fanpage da tua clínica, por exemplo, como é que o cara vai marcar? Vai botar o nome ali, o fundo vai ter que procurar no Google e tal. Então, com aquela marcação ali, já clica, já vê os endereços, já vê tudo, já acha a tua clínica muito facilmente. Então, você ter uma presença online é muito importante. Então, Facebook, Instagram, eles dois juntos é uma beleza, que você consegue fazer uma postagem no Instagram, que automaticamente vai para o Facebook. Então você alimenta duas redes sociais ao mesmo tempo, né? Tem que saber que existem diferenças de público, tá? Tem vários detalhezinhos dentro dessas redes sociais, mas é muito importante que você tenha pelo menos uma delas, tá? Se você for um veterinário autônomo e especialista dentro de uma área só, de repente o Instagram pode ser mais interessante, mas fazer a dobradinha do Facebook e Instagram é bem legal. Então, se você ainda não tem um desses dois, porque vai dar trabalho para fazer, não adianta também fazer e largar lá sem botar conteúdo, né? Então, esse tipo de coisa que eu falo, tem que ter atitude e tem que ter uma atitude continuada, né? Você tem que fazer e continuar fazendo, não dá simplesmente para largar lá, senão vira até um efeito contrário, né? Uma página que não tem nada, o cara vai pensar, pô, esse cara não faz nada, né? Então, tem que ficar ligado nisso também. Ter um site ou um blog com dicas úteis, eu botei um asterisco aqui porque não precisa ser necessariamente você escrevendo essas dicas. Você pode compartilhar de algum site, algum blog que você conheça, que você confie na referência, né, desse blog, que seja escrito por médico veterinário de preferência. Então, você às vezes nem precisa criar o conteúdo, você simplesmente pode compartilhar esse conteúdo dentro da sua fanpage ou dentro do teu site, desde que você coloque, obviamente, a fonte de qual site que você tirou, mas é uma forma de você estar gerando valor para o teu cliente e o seu cliente ver que você quer o melhor para o paciente, né? Para o cachorro, né? Para o gato dele. Então, isso é legal. Se você mesmo puder criar o conteúdo, melhor ainda, porque você gera autoridade para você. Então, o seu cliente vai ver que você sabe daquele assunto. E olha, gente, quando eu falo que você sabe daquele assunto, não estou falando aqui de uma cirurgia minimamente invasiva, não é isso. É simplesmente você falar por que tem que dar um vermífugo, entendeu? Por que a pulga transmite o verme, aí você tem que dar o vermífugo, por que você tem que eliminar a pulga, né? Você dá esse tipo de dica, né? Que às vezes o tutor, ele está ali com um gato dele cheio de pulga, ele está reclamando só porque o gato está se coçando e a pulga está picando ele. É isso, entendeu? Ele não pensa em mais nada além disso. Então você tem que explicar para ele por que é importante acabar com as pulgas do gato dele, não só para o gato parar de se coçar ou para ele mesmo, entendeu? Então tem outros motivos aí. Então, oferecer algo diferente para o seu cliente e de forma que ele perceba isso, tá? Mesmo que seja um detalhe. E olha, detalhe faz toda a diferença, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. No caso, uma máquina de café expresso,
onde você venda, por exemplo, por R$2. Aí você está me perguntando assim, pô, mas eu vou botar uma máquina que eu vou estar vendendo o café lá, o cliente não vai achar ruim e tal. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu já passei por 2 clínicas com 2 experiências de máquinas de café, né, diferentes uma da outra. Uma tinha aquela máquina com várias opções de cappuccino, não sei o que e tal, que custava, acho que na época custava R$1. E os clientes adoravam, porque era barato, né? Era um custo simplesmente para pagar o custo de manutenção, não é para você ficar ganhando dinheiro com aquele café. Você até pode ganhar dinheiro com o café, tá? Se quiser botar mais caro. Por que eu falo R$2? Porque no R$2 é aquela nota que a pessoa tem na carteira, né? E é um preço básico assim de qualquer cápsula de café, por exemplo, né? Se você for botar uma Nespresso, por exemplo, você cobra R$2 lá, o cliente pega o que ele quiser, enfim. E muitas das vezes o cliente já vai saber qual é que ele gosta e tal, então ele vai saber que ele vai estar tomando um café diferenciado. Se você bota esse mesmo café de graça, podem acontecer 2 coisas. Uma, o cliente vai ficar sem graça de tomar, porque ele vai ver aquilo dali, não vai querer tomar e tal, acontece algumas situações. E a outra, vai chegar, ele vai tomar 2 vezes, vai dar para a mulher que também tá, então vai acabar consumindo muito café ali. Isso pode tá, gerar aí um custo mais alto para você. Então você tem que saber balancear. De repente você faz um teste, de repente começa vendendo, vê como é que vai ser a aceitação disso. E se por acaso você achar que não pegou e tal, coisa do tipo, se você quiser manter o seu nível da clínica, né? Isso daí não é para qualquer clínica, tá bom, gente? O café expresso é para aquele negócio de você conhecer o seu cliente. Então, você pode oferecer, de repente, deixar ali gratuito esse café e o seu cliente vai gostar e vai ser uma coisa muito boa para ele. Tá? Eu coloquei R$2 aqui porque para o cliente gerar valor também. Ele perceber que você está dando uma coisa a mais ali para ele e por um valor mínimo, né, que num café expresso de qualidade de R$2 você não encontra mais em lugar nenhum, né? Oferecer um petisco orgânico para o pet. E eu botei orgânico de propósito. Por quê? Hoje, em várias clínicas, vários consultórios, normalmente tem um pote com biscoito de cachorro e aí o veterinário acaba a consulta, dá o biscoitinho para o cachorro para ele ficar feliz lá. E os donos adoram isso, né? Porque vê que você está dando um agrado para o cachorro dele. Agora, quando você chega e pega e fala que, olha, esse aqui é um biscoito orgânico, não vai fazer mal para o seu cachorro e tal, você pode oferecer ele, uma apresentação dele mais bonita, e às vezes você nem dá para o cachorro direto, você dá para o próprio dono, e fala para o dono oferecer para o cachorro. Você explica que aquele petisco não vai trazer mal, né? E às vezes você até tem esse petisco para vender na tua loja, né, diferenciado também, então você mostra a preocupação com o animal dele, né? Então muito tem se falado hoje em dia, né, principalmente pelos tutores, cada vez mais eles estão se preocupando com a alimentação, né, estão querendo ir para a alimentação natural e também, obviamente, os petiscos naturais. Então, quando você tem aí petiscos orgânicos, petiscos naturais, você ganha o seu cliente na questão dele ver que você está preocupado com a saúde do animal. Tá? Coloquei aqui uma outra observação, que é disponibilizar o Wi-Fi de qualidade. Por que eu botei qualidade? Quantas vezes você já foi num lugar que diz que tem Wi-Fi, aí você vai, bota a senha, entra e aquele Wi-Fi fica rodando, você fica até bravo, porque você não consegue fazer nada com aquele Wi-Fi. Então é a mesma coisa que não ter. Então se você for colocar o Wi-Fi, coloque um Wi-Fi de qualidade, tá, para se diferenciar, né, da concorrência, porque nem todo mundo oferece Wi-Fi. Então se você for oferecer, se preocupe com a qualidade desse Wi-Fi, porque o seu cliente vai se incomodar se ele não estiver funcionando direito, tá bom? Então aqui eu coloquei 2 exemplos, né, do petiscos orgânicos, né, para você oferecer para o cachorro. Pode botar nessas embalagenzinhas mais bonitinhas, botar uma fita. São detalhes, como eu falei, né? Aqui embaixo eu deixo um link onde tem um livro que você pode adquirir e está bem tranquilo o valor. Então é dicas boas para cachorro.com.br/biscoitos naturais para cachorro, tá bom? Depois quem tiver interesse em saber como é que faz isso, pode dar uma olhadinha nesse site.
Então, o que você pode fazer o quanto antes, né, no seu negócio veterinário, você destacar? Ter uma fachada bonita e atraente. Isso daí é uma coisa que vai já de cara diferenciar qual é o público que você vai atender, tá bom? É claro que não adianta você estar num bairro que seja de classe C, D, enfim, classe mais baixas ainda, e botar uma fachada linda, botar uma coisa assim super reluzente, né? Que isso vai até espantar esses possíveis clientes dessa região, porque o cara vai olhar aquele placar ali, né? Aquela fachada toda bonita e vai falar, caramba, essa clínica deve ser muito cara, vou ali na outra. Entendeu? O cara já espanta direto. Mas se você, por exemplo, tem uma clínica num bairro bom, um bairro nobre e tal, não precisa nem ser nobre, mas um bairro Zona Sul, por exemplo, né? Não Zona Sul high, né? Mas aí se você colocar uma fachada, por exemplo, como se fosse aquelas faixas de político, né? Tal que você bota pendurado do lado do outro, isso daí fica muito feio, tá? As pessoas... o primeiro ponto de contato com a tua clínica é a fachada. Então você tem que ter uma preocupação maior com ela aí, de quem você quer atrair, tá? Um ambiente de trabalho limpo e cheiroso. E eu já ouvi, tá, da boca do cliente, entrando na clínica e falando, nossa, que fedor que tá isso aqui e tal. Por quê? Pouco tempo antes, né, do cliente entrar, tinha um animal com bicheira, né, que estava ali, que ficou na sala de espera há um tempo. E depois ninguém se preocupou com isso, né, porque acontece de entrar eventualmente um animal desse. Mas você tem que ter uma forma de conseguir quebrar esse cheiro ruim, né, nem que seja com aqueles perfumes, né, que você coloca, nada muito exagerado por causa dos animais alérgicos, né? Mas você tem que tomar um cuidado com isso sim, tá? Porque essa é uma das maiores reclamações dos clientes, entrar num ambiente que está com mau cheiro. Então isso afasta o cliente, já é uma negativa de cara. Aquele cliente que nunca entrou na sua clínica, entra e está com cheiro ruim, o cara já pensa duas vezes se vai ficar ali mesmo, entendeu? Você acompanha as tendências do mercado veterinário? Por que eu estou falando isso? Porque basta você pesquisar no Google aí, rapidamente você vai ver essas tendências aqui que eu peguei, tá? Porque são coisas que já estão sendo feitas lá fora, né, e cada vez mais, e que vão estar sendo realizadas aqui no Brasil, e se você não fizer pelo menos algumas delas, você vai ficando para trás, tá? Então, coisas que você pode fazer. Taxi Dog. Quando eu falo de Taxi Dog, não é aquela bicicleta com uma caixa de transporte na frente que o seu trabalhador lá vai pegar um cachorro, vai trazer um cachorro, não é isso. Tá? É você ter realmente um carro, né, que você possa botar um cachorro às vezes maior atrás, né, na parte de trás ou até mesmo no banco de trás, e que você possa inclusive trazer, obviamente, né, o tutor, né, o proprietário junto. Às vezes é um senhor de idade, uma senhora de idade que não pode se locomover com facilidade. Às vezes o animal dela é um animal grande, pesado, que não está mais andando, né? Então, quem tem a possibilidade, eu não estou falando para qualquer um aqui sair gastando dinheiro com isso agora, mas se você já está num nível um pouquinho maior, se você colocar um serviço desse, né, na sua clínica, você vai ter uma diferença assim, bem nítida, tá? Presença online, eu já falei aqui que é super importante. E pet shop online. O que eu quero dizer com isso? Não é para você abrir um e-commerce de pet shop para competir com a Pets ou com a Pet Love ou qualquer outra coisa desse tipo. Não. Quem tem clínica veterinária associada com uma pet shop, por exemplo, você pode fazer dentro do site ou dentro do blog, você pode mostrar quais são os produtos que você vende na sua pet shop. Tá? Então você tem uma vitrine, vamos dizer assim. E até o dono ele pode chegar, se você tiver um serviço de entrega, ele pode chegar, ver os produtos que tem ali e mandar uma mensagem ou pegar o telefone e falar, olha, eu quero o produto tal que eu vi que vocês têm aqui. Então não é para ele comprar, não é fazer um e-commerce, como eu falei, mas se você tiver como fazer um e-commerce, melhor ainda, né, claro. Mas não chega nesse ponto. Você tem que ter pelo menos os seus produtos expostos ali para o cliente saber o que você tem. Com isso você pode conseguir até novos clientes por conta disso, tá bom? Um espaço pet fit, tá? O que é isso? Tem feito-se muito isso,
né? Agora tem inclusive hotéis, né? Tem parques para cachorro, né? Tudo já selecionado para isso, porque muitos donos não conseguem mais passear com o cachorro, né? Tem que passear 2 vezes com o cachorro. Muitos donos não têm mais esse tempo, né? Tem cachorros que ficam em casa o dia inteiro, principalmente os cães de pequeno porte. Então eles ficam muito entediados e com isso acaba destruindo móveis, né? Destruindo a casa inteira, fazendo xixi em tudo quanto é lugar, porque o cão está ansioso. Então quando você tem a possibilidade de criar um espaço dentro da sua clínica, né? Dentro do seu ambiente que você tem, seja o que for, você consegue, por exemplo, fazer uma seleção de animais, que aí você vai botar um pré-requisito para eles poderem participar daquele ambiente, né? Que tem que estar sem pulgas, sem carrapato, e aí se você já tiver pet shop, você já vende isso na hora, faz um capstar ali antes do animal entrar, se for o caso. Você tem que ter um animal vacinado, então se o animal não está vacinado ele não pode entrar, então é um pré-requisito, ele tem que estar com controle das vacinas também, então ele vai fazer a vacina com você se ele não tiver. E você tem que mostrar, obviamente, os benefícios desse espaço pet, né? E é mais uma vez dizendo aqui para o cliente que você se preocupa com a qualidade e o bem-estar do animal, né? Então, nesse ambiente, você vai ter aí brinquedos, você vai ter, de repente, uma piscina rasa, né? Você vai ter algumas coisas que o animal vai interagir e, principalmente, poder interagir com outros animais. Então, isso já está funcionando muito bem. Tem que ter uma supervisão, óbvio, não dá para largar os cachorros, fechar a porta e vai embora, não é isso. Mas o animal ele pode passar, por exemplo, períodos ali, né? O dono deixa o cachorro ali 1 hora, vai fazer o que ele tem que fazer, depois ele volta, pega o cachorro ali, o cachorro já vai estar mais feliz, mais cansado, então chega em casa, vai dormir. Então os donos também adoram isso, né? Mais uma forma de você estar trazendo os clientes para você. Atenção aos alimentos e petiscos orgânicos, né? Isso aqui, como eu falei, está virando febre aí, está virando moda, e as pessoas estão cada vez procurando mais por isso. Então, se você tem como oferecer petiscos orgânicos, né, vender mesmo para os seus clientes, né, trazer aí, ensinar, de repente trabalhar com um nutricionista, trazer um nutricionista para a tua clínica para implementar alimentação natural para os seus clientes, né, para os seus pacientes também, né, principalmente. Então, isso daí também vai mostrar a sua preocupação e de repente você faz campanhas para esse tipo de serviço, então é interessante você também trabalhar esse tipo de coisa. E aqui, o que eu quero chamar em destaque é o programa de CRM, tá? E o que é esse CRM? É Customer Relationship Management, ou seja, é manejo de relacionamento com o cliente, tá? Traduzindo fortemente assim. E o plano de fidelidade para cliente. Quem aqui, né, já tem ou usa um plano de fidelidade atualmente na clínica? Normalmente, quais são os planos de fidelidade que as pessoas têm? O primeiro é nenhum, né? Não tem nada. O segundo é no banho e tosa, ou seja, o cliente vai lá, dá 6 banhos no cachorro, o 7º é gratuito. E só. Tá? Não costumo ver muitas coisas além disso, a não ser vacina, né? Aqueles combos de vacina que teoricamente nem podem, mas o cara fala assim, se você fizer 10 vacinas no teu cachorro, juntando essas todas aqui, você ganha outra, entendeu? Também são outras coisas que eu vejo. Mas é isso, ou seja, é um plano de fidelidade que o cliente final ele só pode usar com você, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A importância de se conhecer o seu cliente ideal e a fundo através desse programa de CRM, né, que é o que vai fazer a diferença, tá? Quando você tiver que fazer, por exemplo, uma divulgação, né, que seja da sua clínica, de um serviço, de algum produto, você vai fazer uma divulgação focada, né, específica para aquele tipo de cliente. Você vai saber qual é a distância que esse cliente está da sua clínica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não quero atrapalhar as coisas aqui. E por que implementar um programa de fidelidade na sua clínica ou pet shop pode fazer uma total diferença para você, tá? Então, criar fidelidade com o seu cliente é importantíssimo, né? A gente sabe que ele vai ter outras experiências, né? Ele provavelmente vai consultar, às vezes, 1, 2 veterinários, né? Ainda mais se no primeiro não resolveu, aí ele vai procurar um segundo, vai procurar um terceiro. Então, você tem que ter, né, aquela questão da competência. A gente aqui não vai ficar entrando muito nisso, mas você tem que ter a capacidade técnica para poder fazer o serviço, de atender o animal, de diagnosticar esse animal, né? Mas a gente tem que saber, depois que esse animal chega para a gente tem que saber fidelizar ele, saber como
manter ele ali, fazer com que ele volte para a gente, obviamente além de tratar o animal da forma correta, né? Então, entre as comparações que esse cliente vai fazer é o atendimento do médico veterinário, ou seja, se esse médico veterinário ele é simpático, se esse médico veterinário ele gosta do cachorro, né, ele mostra empatia pelo cachorro, pelo gato, pelo animal que for, né? Se esse médico veterinário ele demonstra conhecimento, ou seja, se ele passa segurança, então isso tudo vai ser comparado. Atendimento dos funcionários, isso é outra coisa fundamental, porque na grande maioria das vezes quem vai lidar diretamente ou inicialmente com o teu cliente é o teu funcionário. Então, é a secretária que vai atender o telefone, né? É a secretária que vai atender ali na recepção mesmo, tá? É a pessoa da limpeza que está limpando ali, que de repente está com aquele mau humor. Então, assim, você tem que saber também instruir os seus funcionários da melhor forma possível. Limpeza do local, mais uma vez, volto a dizer que isso vai ser comparado sempre, tá? Um conforto para o dono do animal e para o dono e para o animal enquanto eles estão esperando, né? Ou seja, na sala de espera ali, no ambiente de espera, tem que estar confortável, tem que ter uma cadeira confortável para o dono e também um ambiente para o cão, ou seja, você pode deixar uma vasilha de água para o animal poder beber, se quiser botar às vezes uma caminha, que tem alguns animais que gostam, né, mas tem que tomar sempre cuidado com essa cama, né, vai ser um ambiente de contaminação, então o ideal é estar sempre protegendo, botar uma capa em cima que possa ser lavada, trocada com facilidade. Então tem que ter sempre um conforto diferenciado, né? Se dependendo do seu nível de cliente, vai ter que ter ar-condicionado na sala de espera, vai ter que ter uma televisão, e aí sim, por aí vai, você vai acrescentando coisas para melhorar esse ambiente dessa sala de espera, tá? Benefícios extras que o cliente vão parar, facilidade para chegar na sua clínica, se ele tem um lugar para ele poder parar o carro, se ele tem um estacionamento, né, se ele tem quais são as formas de pagamento que vocês oferecem, se aceita cartão, se dá para dividir, se não dá, né, e também se tem plano de fidelidade, tá, que é onde eu quero chegar aqui. Se você tem um plano de fidelidade que o seu cliente tem benefícios com você, as chances são maiores dele ficar com você, né, que ele sabe que ele vai ter benefícios ao fazer consulta com você, ao ser atendido por você. Então, as ferramentas para fidelizar clientes, né? A gente tem os meios de comunicação que são fundamentais hoje em dia. Então, aquele negócio de ficar mandando cartinha, né, em papel para avisar que vai ter a vacina que vai vencer ou o vermífugo, né, isso daí já está bem ultrapassado. Então, a gente usa aí basicamente o WhatsApp da empresa. Tá? Então a empresa tem que ter um WhatsApp para você poder comunicar com seus clientes, né? Pode ser um e-mail também, mas o WhatsApp é mais fácil, né? Tá na mão do cliente, celular o tempo inteiro. É claro que nem todo mundo tem o WhatsApp, então você tem que ter as outras opções, né? No caso o e-mail e o SMS. Você vai usar para lembrete de vacina, lembrete de vermifugação, promoções especiais que você pode fazer e você tem altas taxas de leitura. Tá? Então é uma comunicação direta com o seu cliente e você volta e meia vai estar se comunicando com ele, lembrando ele as coisas que ele tem que fazer. E isso você é uma forma de fidelizar e de estar lembrando o cliente toda hora. Isso dá trabalho, não é todo mundo que faz, mas quem faz tem uma diferença, tem um retorno bem interessante. Eventos para os clientes e seus pets. Essas fotos foram tiradas aqui do Hospital Veterinário da Bicuda, lá de Portugal, do meu amigo Marcos Falcão. Ele me cedeu algumas informações deles para mostrar para vocês o seguinte: quando você faz um evento dentro da sua clínica, é claro que ele tem um hospital, né, um lugar grande, você tem uma facilidade de fazer isso lá dentro, mas você traz os seus clientes para perto de você, cria uma intimidade maior. É claro que eu sei que tem gente que não quer a menor intimidade com o cliente, mas quando você faz isso, você faz com que esse seu cliente comente, né, fale com o outro. Então, essas fotos, por exemplo, você tem que aproveitar essas fotos, colocar nas mídias sociais da sua clínica, né, do seu consultório. Faz uma hashtag específica, né, que é esse jogo da velha. Por exemplo, evento da clínica, né, botei uma hashtag aleatória, onde todas as fotos daquele evento vão estar nessa hashtag. Então, se avisa isso para os seus clientes, olha, procura lá na hashtag e tal. E o cliente vai lá, depois ele compartilha, e isso daí viraliza e pronto. Você tem vários clientes fazendo propaganda desse evento que teve na sua clínica, e aí com isso outras pessoas vão ficar curiosas, vão acabar querendo conhecer, vão querer ver o que é, como é que vai ser, e é bem interessante isso. Você cria um laço com o teu cliente muito forte, tá?
Participação em decisões na empresa, tá? O que seria isso? Você bota na mão do seu cliente um poder dele poder escolher alguma coisa na sua clínica. Ou seja, nesse exemplo aqui foi uma votação de mudança do cartão de fidelidade lá do Hospital da Bicuda, né? Ou uma carteirinha de vacinação, mudar o modelo, mudar o logotipo, se você for mudar, de repente um logotipo antigo, você vai botar um novo, você faz o cliente participar, ele se sente parte daquele teu negócio, ele se sente parte da sua empresa. Isso faz com que o cliente fique mais fiel a você. Então, nesse exemplo é até engraçado, porque o Marcos Falcão ele fez 4 cartões, né? E sendo que o verdinho aí foi o que ele achou mais bonito, a opinião dele particular, e o vermelho foi o que ele tinha detestado, assim, tipo, isso não quero de jeito nenhum. E aí ele mandou por e-mail pedindo para as pessoas votarem, e olha o resultado, né? O primeiro lugar foi esse da esquerda aí que ganhou, o que ele mais gostou ficou em quarto, e o segundo lugar foi o que ele menos gostou, e ele disse que ficou em segundo por 1 voto. Então, assim, de repente, o cartão que ele não iria fazer, né, não queria fazer, de repente iria ganhar. E por que a gente tem que ver isso? Porque nem sempre o que a gente acha que é o melhor, ou o que a gente acha que é o mais bonito, é o que seu cliente quer, é o que o seu cliente gosta. Então você tem que aprender a ouvir o seu cliente. Tá? E isso é uma outra passo que a gente vai falar mais para frente também. Conquistar clientes novos custa entre 5 a 7 vezes mais caro do que manter os mesmos clientes que você já possui. Por isso, utilizar ferramentas como o CRM que permitam a fidelização de um cliente. Quem está falando é Philip Kotler. Tá? Então, o que acontece? O que diz a Salesforce sobre CRM? A Salesforce é uma das empresas que produzem programas de CRM, né, maiores aí do mundo, tá? E ela diz o seguinte, que esse programa de CRM permite que você conheça o seu cliente, ou seja, aquilo que a gente já falou, né, para quem que você quer trabalhar, né, para quem que você quer atender, permite você se comunicar com o seu cliente de forma direta, aumenta a produtividade da sua empresa, reduz e direciona os custos de marketing, a gente vai ver aqui como que isso reduz, permite que uma pequena e média empresa, né, PME, utilizar uma ferramenta similar à das grandes empresas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, no programa de CRM, saber quais são os seus melhores clientes. Nesse programa ele vai te dizer, olha, fulano gastou tanto, ciclano gastou tanto, durante um mês ou durante 6 meses, você escolhe o prazo, e aí você vê no final do ano, por exemplo, quem foi os seus clientes top. Aí você consegue premiar esses clientes. Aí você chega para esse cliente e fala, olha, nós gostamos muito de você, queremos que você esteja mais aqui com a gente, tal, e você pode dar um presente para o seu cliente. Então, mais uma vez o exemplo do Hospital Veterinário da Bicuda, né, com o Marcos Falcão e a Simone Falcão, presenteando aí seus melhores clientes com uma cesta, né, com coisas para o pet, né, mimos para o pet, tal. Ou você já pode ir mais para frente, né, no outro ano eles já fizeram um almoço com os melhores clientes, né, um jantar com os melhores clientes. E aí você pode escolher se vai ser os 5 clientes, vão ser os 10 clientes melhores. Eu sei que isso cria um burburinho, vamos dizer assim, de que as pessoas que estão vendo isso acontecer, porque depois você vai divulgar isso, né? Você vai dizer, olha, parabéns aos melhores clientes, vai botar, pode fazer um quadro, né, e tal, e os clientes vão se sentir, vão pensar, pô, caramba, eu queria estar ali, queria estar participando disso, né? Então quem não está participando, não é que vai se sentir excluído, mas ele vai ficar com aquela vontade de, poxa, eu queria estar lá. Então, e quem está, né, quem é o melhor cliente que está ali sendo agradado por você, esse cliente então ele vai ficar cada vez mais fiel a você ainda, tá? Outra coisa que possibilita o CRM, saber qual é o dia da semana que você mais fatura. A gente sabe que tem vários programas de veterinário aí, né, que são utilizados para fazer gerenciamento do veterinário, e você até às vezes tem isso daí, mas não está assim tudo junto, né? Você tem que pegar um por um, fazer alguma coisa e tal. Às vezes você consegue até uma tabela no Excel lá que você vai ter que ajustar, enfim, você vai ter que fazer uma coisa que dá mais trabalho, mas você tem que ter essa informação. Qual é o ticket médio, né, dos seus clientes? Quanto que eles gastam, né, em média quando vão a você, né? Você tem que saber tudo que você pode fazer para aumentar esse ticket médio, tá?
quando eu falo depois para você oferecer e vender um biscoitinho orgânico, né, se o cliente comprar ali naquela hora, você aumentou o ticket médio daquela consulta, daquela visita. Né? Então isso é interessante pra caramba. Qual é o raio de ação que é onde estão os seus clientes? Né? O programa de CRM te permite saber isso. Então aqui no caso o laranja, onde tem aí 58%, né, dos clientes lá do Hospital da Bicuda de Portugal, que estão próximos aí de um raio de 5 km. Tá? Quando você já aumenta esse raio de 10 km, já cai um número de pessoas menor, tal, e aí vai diminuindo, e depois também tem um pico aí de mais de 50 km, que são pessoas que são indicados de outras cidades, às vezes para serem atendidos especificamente no hospital por conta de recursos que eles têm mais sofisticado, videolaparoscopia, enfim. Mas por que isso é importante? Não adianta aqui no caso você ficar focando em propagandas, de repente em um outdoor ou em ônibus, né, banners em ônibus, enfim, coisas do tipo com um raio maior do que 5 km, porque no caso dele, a grande maioria dos clientes dele estão nesse raio. Né? Às vezes você quer abrir uma filial. Poxa, você vai abrir uma filial com qual distância da tua central? Né? Se você abrir uma filial com 5 km, você vai estar competindo entre os mesmos clientes, né, de quais filiais que eles vão estar incluídos ali. Então, de repente, vale a pena você abrir com 10 km, porque aí você vai ter 2 raios de 5, né, então vai ter clientes ali que vão até poder ir uma para outra, mas na grande maioria você não vai ter uma competição entre eles. Né? Então, isso é uma forma também de estratégia para você que quer crescer mais ainda. Né? Comunicação personalizada com seus clientes. Por exemplo, você pode mandar e-mails, né, newsletters personalizadas. Né? Então, aqui no próprio exemplo do Falcão, né, ele está lembrando aqui de vacinar. No caso aqui ele está dando um desconto de 15%. Né? No outro aqui ele está dando um feliz aniversário também, dizendo que o aniversariante ele também tem um desconto. Né, e tal. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não pode fazer esse tipo de desconto para serviços, né? A gente não pode fazer esse tipo porque é contra o código de ética, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui do que ele faz lá em Portugal. A gente tem outras maneiras, a gente vai ver aqui também. Pesquisa de satisfação, isso é importantíssimo. Se você não faz uma pesquisa hoje para saber o que seu cliente acha do seu atendimento, do atendimento dos seus funcionários, da sua clínica, da condição do ambiente e tal, olha, você está muito para trás. Tá? Você já poderia ter evoluído muito mais. Então, essa pesquisa é importante que ela seja anônima, curta, não adianta você fazer um questionário com 20 perguntas, que o cliente não vai ter saco para responder aquilo tudo. Perguntas diretas, então você pode botar em nota, né? Por exemplo, no ambiente, o que você achou do ambiente? Nota de 1 a 5. Ele vai lá, marca ali a nota rapidinho. E é sempre interessante você deixar uma pergunta em aberto, tá? Ou seja, alguma coisa que ele possa escrever do que ele achou no geral. Então, o que você achou da sua estadia, do procedimento, do atendimento? Deixa a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. Porque às vezes nessas sugestões, nessas críticas, você consegue ver muitas coisas que não passam pela tua cabeça. Né? De repente o cara reclama lá de alguma coisa que você não achava que aquilo estava incomodando. Né? Teve um caso, inclusive, lá de Portugal, né, do hospital, que ele descobriu através de um dos comentários lá na pesquisa que ele viu que parece que tinha um dos funcionários lá que estava sendo grosseiro e tal, então ele conseguiu dar uma chamada nesse funcionário, entendeu? Então, assim, tem coisas que você consegue fazer que de repente não chegam a você, mas quando você vai e faz uma pesquisa dessa, que você deixa uma opção aberta, você tem esse resultado, e isso é muito interessante. Eu mesmo faço várias pesquisas aí no Atualizavet para estar sempre conhecendo melhor quem são as pessoas que seguem o Atualizavet, que fazem parte do Atualizavet. Então, de preferência, você manda essa pesquisa por e-mail, tá? Depois que o cliente saiu da clínica, né? Não deixa ele responder isso na hora, não, porque às vezes ele está atolado com o animal, está com pressa e tal. Deixa ele chegar em casa tranquilo para responder isso com calma. Tá? De preferência, não dê uma pesquisa em papel. Tá, gente? Muita gente, quando faz pesquisa, dá um papel enquanto o cliente está esperando, nem foi atendido, você já entrega ou quer entregar depois quando o cliente já está querendo sair. Então essas pesquisas que são feitas, que são respondidas
de forma rápida ou de forma sem muita paciência pelo proprietário, elas podem não ser tão significativas assim. É claro que é melhor do que nada, mas não são tão interessantes, tá? Faça questões que respondam as suas dúvidas, né? Que às vezes você tem dúvida de alguma situação, então que você possa, a partir daí, delinear uma estratégia. Os clientes que criticam, na maioria das vezes, estão querendo ajudar, né? Então estão reclamando porque eles não ficaram satisfeitos com aquela situação, mas eles querem continuar ali, né? Às vezes não, às vezes eles vão embora. Mas se eles reclamam, é porque eles estavam querendo ser melhor atendidos numa determinada situação. E os clientes podem alertar para situações sérias, né? Como eu comentei aqui. É muito bom e estimulante também você receber elogios, né? Quando a gente faz uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, a pessoa fala, não, adorei, estava tudo ótimo, fulano foi muito simpático, ciclano me atendeu muito bem. Isso é muito legal também para a gente saber como é que está indo, no geral, o nosso atendimento, né, dos nossos funcionários também. Isso é muito importante. Então, as grandes empresas fazem pesquisa o tempo todo, né? Aqui no caso da Renner, são 3 botões ali, muito, médio e ruim, né? Não é o tipo de pesquisa que eu acho legal, que eu já vi criança apertando várias vezes ali o ruim, por exemplo. Já vi também situação comigo que eu estava saindo, aí eu estava com uma bolsa da Renner, aí a pessoa tinha um funcionário do lado desse negócio de pesquisa aí da Renner, e a funcionária, você quer avaliar e tal? Porque eu acabei de comprar, então é provável que eu vá avaliar positivamente, né? E aí pessoas saindo sem nada, ela não falava nada, então ela está tendenciando aquelas pesquisas ali, né? Outra coisa que não achei que funciona tão bem, mas enfim, talvez com volume de vendas, é no caso do McDonald's. Ele bota para a pessoa responder a pesquisa e isso tudo está escrito atrás da nota, então a pessoa tem que pegar a nota, virar a nota, ler tudo para saber que aí se ele responder, ele vai ganhar um benefício exclusivo na próxima visita. O que é interessante é que vai obrigar ele a ir mais uma vez, né, para ele ter o benefício na próxima, mas assim, é muito trabalho para ele fazer para ter um benefício que de repente nem é tão bom assim, né? Então, essa questão de marcar, né, de dar uma nota de 1 a 5 ou de 1 a 3, é interessante também que agilize e funciona bem, tá? E eu te pergunto, por que não fazer igual às grandes empresas? Tá? Nesses exemplos aqui, todos eles são exemplos de empresas que fizeram um cartão fidelidade da própria empresa. Então, aqui no caso é um supermercado, que para quem tem o cartão, essa pessoa que tem o cartão ganha 10% de desconto em todas as compras hoje, está escrito ali. O outro é a TAP, né? Uma empresa aérea, que faz a parte de milhas, né? Então você não é membro da TAP, registre já o seu cartão. Então quem é membro da TAP vai ter acúmulo de milhas aí para depois poder trocar por viagens. Cartão da FNAC também, você tem benefícios e vantagens na FNAC, né? O clube de vantagens da Smiles, né? com a Gol, outra linha aérea também para acumular pontos e trocar por milhas e viagens e tal. Não se esqueçam aqui, importantíssimo você desenvolver a visão empresarial. A gente sabe que a gente não aprende isso na veterinária, então a gente tem que abrir a nossa mente, a nossa cabeça para outros setores, né? Ver o que está acontecendo aí fora. O sucesso financeiro não está associado ao conhecimento técnico. Você pode ser o veterinário mais capacitado do mundo, mas se você não sabe vender isso, se você não tem uma estrutura, benefícios, destaque no mercado, se diferenciar no mercado, você vai ser só mais um veterinário, tá? O cliente é a razão de uma empresa, então você tem que saber conquistar o seu cliente, você tem que saber tratar esse cliente de forma diferenciada, porque é ele que paga a conta, não é o cachorro, não é o gato, não é o papagaio, não é o periquito. Então você tem que ter uma forma de lidar com esse cliente da melhor maneira possível, e se você puder trazer benefícios para ele, melhor ainda. Investir no cliente é tão importante quanto investir em equipamentos. Não adianta você ter o centro cirúrgico mais moderno do mundo se você não tem cliente, se você não tem paciente para usar aquele centro cirúrgico. Então você tem que saber fazer um balanceamento das duas coisas. Você tem que saber investir em marketing, investir no seu cliente e também investir na sua clínica. Tem que fazer as duas coisas. Seja especial e crie experiências positivas no seu cliente. Tá? Você tem que criar uma experiência positiva. Esse cliente ele tem que entrar
na sua clínica de uma maneira e sair de outra positiva, né? Ele tem que sair feliz, ele tem que sair contente, ele tem que sair de uma maneira que ele queira voltar, que ele saiba que ele possa voltar ali e que ele vai ser super bem atendido e que o animal dele vai ser super bem atendido. E mais uma vez, fique atento ao mercado, saia da caixa. O veterinário tem que parar de ficar andando com aquele tapa-olho, né? Não é tapa-olho, né? Bota o olho para frente, que nem os cavalos na carroça. Tem que saber se antenar para o que está acontecendo no mundo. Na Europa, esse programa de cashback, né, já está muito difundido. No Brasil, está entrando aqui no mercado. Então, a gente tem muito aí que falar sobre ele. E o que vai acontecer depois dessa apresentação? A maioria das pessoas que assistiu vai pensar: tá, muito legal o que você falou, mas vai dar muito trabalho para fazer, ou eu vou ter que gastar muito dinheiro para implementar, e vão acabar não fazendo nada. Uma outra parte vai pensar: eu já sabia da maioria das coisas que você falou, mas eu vou continuar aqui, e vão continuar sem fazer nada, ou fazer muito pouco. E apenas uma pequena parte das pessoas que assistiram essa apresentação vão pensar o seguinte: caramba, eu tenho muita coisa que eu posso fazer para me destacar, então mãos à obra. Tá? Se você quiser saber mais sobre como você pode fazer para implementar esse programa de CRM, né, que é o Cashback Solution, para você ter o seu próprio cartão de fidelidade, para você fidelizar os seus clientes, para você ter um programa de CRM onde você vai poder saber mais sobre o seu cliente, sobre como usar as estratégias de marketing, enfim, várias coisas. Eu não quis detalhar muito aqui para não gastar muito tempo dessa apresentação, mas se você quiser, todos os meus contatos estão aqui, né, os principais contatos. O e-mail é contato@atualizavet.com.br, Facebook também é a página, a fanpage do Atualizavet, o Instagram é @atualizavetOficial, o site é atualizavet.com.br, e se você quiser se tornar membro VIP gratuito do Atualizavet, basta você acessar atualizavet.com.br/VIP, faz o seu cadastro, né, coloca as suas informações lá, e aí você já vai poder ter os benefícios de cashback e shopping points em qualquer uma daquelas empresas e muito mais. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a Marcela, agradeço a você que ficou até o final. Mais uma vez, se você tiver interesse, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.